Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Rosimeire, sou arquiteta urbanista, mestre em edificações e saneamento e doutora em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Estou aqui para ministrar para você e acompanhar a disciplina Introdução ao Projeto de Arquitetura e Urbanismo. Hoje nós estamos na aula de número 1 e vamos tratar do tema Introdução Conceitual do Projeto de Arquitetura e Urbanismo. Bom, essa disciplina, falando um pouquinho mais sobre ela vai apresentar para você os principais aspectos aí da arquitetura e do urbanismo, né? Colocando aí a importância do papel da arquitetura e do projeto também, né? Quais são as condicionantes e quais são os requisitos aí para a elaboração do projeto. Enfatizando para você que não existe um método único, né, para a elaboração de um projeto arquitetônico, e o que a gente vai propor aqui são algumas etapas, né, para a elaboração desse projeto, para te ajudar, a te nortear, né, e para que você tenha uma sequência aí lógica, para que você tenha todo o respaldo aí, tanto da teoria como da prática, para a elaboração de um projeto. É claro que nessa disciplina são a gente vai trabalhar de alguns conceitos básicos, né, mas fundamentais aí para a elaboração de um projeto, e vamos estar tratando aqui de uma questão muito ligada a você se preparar e você conhecer quais são esses princípios e principalmente também qual é o papel do profissional, né, do arquiteto e urbanista frente à sua profissão e também na elaboração do seu produto, que no caso aqui, o que a gente vai estar discutindo é o nosso projeto. Então, é uma disciplina aí que vai te dar um amparo. Então, a gente tem a aula de hoje, especificamente, ela vai dar conceitos aí mais básicos, né, para que você possa, introdutórios aí em relação a determinados termos, né, para que você consiga se familiarizar e para que você compreenda melhor todo esse processo aí da elaboração de um projeto. Então, acompanhe comigo no quadro. Então, na nossa primeira aula, a gente vai aprender alguns conceitos introdutórios. Então, nós vamos falar aí da relação da arquitetura e da cidade. Nós vamos entender aí o homem como unidade de medida. E vamos falar sobre a questão da proporção e o entendimento também de escala. A gente vai estar introduzindo isso. Então, para que a gente possa fazer aí, na aula de hoje, uma introdução conceitual do projeto de arquitetura e do urbanismo. É importante que a gente compreenda que a elaboração de um projeto, ele envolve diversos fatores, né? Desde o momento aí de você compreender as necessidades do cliente, o que é que ele precisa, mas também levar em consideração as condicionantes em relação à legislação, em relação a uma análise de viabilidade, em relação ao entorno e a própria legislação que nos dá condicionantes daquele projeto. Então, a gente vai estar aprofundando mais sobre isso. E a aula de hoje, ela entra dentro de um rol aí de assuntos que nós vamos estar tratando em 4 encontros. Então, no quadro, você acompanha comigo, nós vamos ter, nessa nossa primeira teleaula, será trabalhada a introdução conceitual aí do projeto de arquitetura. No segundo encontro, trabalharemos o planejamento do projeto de arquitetura e urbanismo com relação ao levantamento de dados. Veremos o planejamento de projeto de arquitetura e urbanismo, fazendo aí uma análise em relação a formas e espaço. E, por último, na aula de número 4, um estudo preliminar com relação à análise de dados correlatos e análise de viabilidade, combinando aí um estudo de massas, que é o primeiro esboço do projeto de arquitetura. Na aula de hoje, estudaremos conceitos básicos, então, e fundamentais a respeito daí dos conceitos introdutórios do projeto de arquitetura e urbanismo, principalmente quanto à importância do projeto, sua relação com o entorno e do profissional, o arquiteto. Então, nós vamos conhecer um pouco também da nossa profissão. Além disso, você precisa compreender os conceitos básicos que
Vão referenciar aí os nossos projetos, que é com relação à proporção, à escala, à ergonomia, entender a relação do homem como unidade aí de medida. Na arquitetura e urbanismo, a gente faz todas as nossas relações com base num projeto que é voltado aí para o homem, né? Então, nós somos os usuários. Então, ter o homem como escala de medida aí para os nossos projetos é muito importante. Então, essa compreensão dessa relação do homem como unidade de medida e a gente elaborar um projeto para quem? Para os usuários, que somos nós mesmos, precisamos ter essa noção e essa compreensão para que a gente possa realizar para que o nosso produto, o nosso projeto, ele realmente seja, tenha efetividade, seja um bom produto com qualidade e que ele atenda às nossas necessidades em relação a mobiliário, a dimensão, a escolha de materiais, né? Então, existe um rol de condicionantes aí relacionados ao projeto que ele precisa e a gente precisa compreender, levando principalmente todos esses conceitos para que a gente possa ter uma compreensão do nosso processo de projeto cada vez melhor. É preciso que você entenda que o arquiteto e urbanista, ele tem um papel aí fundamental. E ele não trabalha sozinho quando se trata de uma execução de uma edificação, por exemplo. Tem vários outros profissionais aí envolvidos, mas o produto do seu trabalho, que é o projeto arquitetônico, ele vai ser utilizado como base e orientativo para todos os outros projetos complementares, quer seja o projeto elétrico, o projeto hidráulico, e também ele vai dar todo o suporte para que o edifício seja executado de uma forma fiel ao que você projetou. Então, ele tem, o arquiteto, ele tem esse papel de fomentar, né, de tanto ter essa relação para que haja essa compatibilidade entre os diversos projetos, ou seja, tem que haver essa compatibilidade e ser feito de uma forma que você consiga executar de uma forma adequada e com eficiência. Porque o que acontece quando um trabalho, um projeto, ele é bem elaborado? Quando um projeto ele é bem elaborado, você consegue visualizar lá na frente como é que vai ser o final do seu produto, como é que vai ser a sua edificação. Um projeto mal elaborado, você não consegue ter essa visibilidade, visualizar de uma forma que você tenha essa garantia que ele vai ser efetivamente realizado, porque falta muita informação, não tem detalhamento, né? Então você não sabe muito bem que tipo de material vai ser, qual é a altura do pé direito, porque é um projeto que está faltando informação. Então, um projeto mal elaborado, ele vai incorrer aí em retrabalhos, em demora, né, na execução, você pode ter que gastar mais, e provavelmente vai ter que gastar mais, porque você vai fazer de novo aquele trabalho. Então, são vários aspectos aí importantes que precisam ser avaliados. Vamos ao quadro. Então, uma seguinte questão aí, importante, que a gente precisa considerar. Como explicar a importância do projeto e quais são as implicações aí da falta dele? Como um projeto mal feito pode prejudicar o andamento de uma obra? E qual é o seu papel como arquiteto urbanista nesse conceito? Então, a gente tem que compreender que o projeto, ele é um plano de uma construção, ele vai ser a base de toda a execução de uma obra. Então, ele tem, quanto mais informação ele tiver, quanto mais orientação, vai ser muito melhor para todos os profissionais envolvidos. Porque quando esse projeto não tem os detalhamentos bem definidos, o que vai acontecer lá na obra? Ocorreu um improviso, ninguém sabe direito como é que é para executar, então o que acontece?
acaba se realizando de uma forma que o mestre de obras achou que devia ser feito daquela forma, ou que o pedreiro achou que deveria ser daquele jeito, porque não existia aquela informação. Então, o projeto, ele é um desenho universal, ele tem que seguir normas técnicas, e esse projeto ele tem que poder ser lido tanto pelo arquiteto profissional, como pelo engenheiro que está fazendo o projeto estrutural, o engenheiro hidráulico, por exemplo, que vai estar fazendo o projeto hidráulico, e também para aquele profissional que vai estar realizando aquele projeto, efetivando isso na obra. Então, ele tem informações importantes. Determinados projetos você tem que ter um detalhamento numa escala maior para que haja essa compreensão. Então, quanto mais informação, mais orientativo ele vai ser. E isso faz com que você enxergue a importância que tem esse projeto, a importância que tem a atuação do arquiteto nessa função de ser um fomentador, e ele trabalhar de uma forma multidisciplinar, né? Trabalhando de forma a atender todos os requisitos, aí, as condicionantes impostas pela legislação, impostas por uma análise de viabilidade, que ele vai estar colocando essas informações. Então, é uma área, a gente pode dizer assim, que a arquitetura é uma área, uma ciência bastante complexa, porque ela envolve diversos fatores diferentes aí. Vamos ao quadro. Então, entende-se que a arquitetura, ela está sempre relacionada ao significado e ao significante. Ou seja, significado é o tema que se propõe do que se fala, e o significante é uma demonstração desenvolvida com argumentos teóricos e científicos. É a interação entre a forma e o conteúdo, onde a gente leva em conta o lado experimental e o lado conceitual da realidade aplicada na arquitetura. Quando falamos da forma aqui, nós estamos falando aqui do próprio edifício, ou seja, da própria construção. A forma por si só é o significado, e o conceito, por sua vez, aí, é o significante. Então, a gente entende que a arquitetura, ela traz aí o significado, uma vivência. Então, para aquela forma, para aquele edifício, que ele vai nos trazer sensações, emoções, e isso é diferente, existe essa diferenciação para cada pessoa ou para cada ambiente, para cada local onde aquele edifício ele é inserido. Então, é preciso dar um significado para aquele edifício. Então, a arquitetura, ela não se restringe somente a questões técnicas, né? Ela leva em consideração vários outros aspectos, que vai desde atender às necessidades do meu cliente, com relação também a custos, em relação também à estética, né? E ao uso que vai ser dado àquela edificação. Então, levando em consideração esse aspecto, nós temos que alguns conceitos aqui introdutórios, que é sobre essa própria discussão que nós estamos fazendo. E essa discussão, ela vem desde Vitrúvio, que ele foi o primeiro arquiteto que discute essas condições associadas aí à arquitetura. E ele utiliza a tríade arquitetônica com 3 pontos fortes para a elaboração do projeto. A primeira delas é a utilitas, que é com relação a um componente funcional, ou seja, é com relação à função que você está dando ao edifício. Então, ele trata aqui da condição dos espaços criados, ou seja, o dimensionamento adequado, a funcionalidade, se as pessoas conseguem, se elas conseguem chegar à funcionalidade projetada naquele local sem a dificuldade, sem obstáculos, então ele está tendo a utilidade adequada.
tudo que o espaço deve ter a fim de funcionar adequadamente, porque você tem que dar a funcionalidade adequada, porque os ambientes são diferenciados. Então, você tem uma escola cuja finalidade vai ser totalmente diferente de uma finalidade de um hospital, por exemplo, né? Então, essa questão da funcionalidade, ela é muito importante dentro desse processo de elaboração de um projeto. A outra questão é a Venustas, que ela é relacionada aí à composição estética, relacionado à aparência que eu estou dando aí à edificação. Então, se refere à questão estética a qual a arquitetura ela está submetida. Dando aí a utilidade, não adianta então o edifício ele ter somente a utilidade e a solidez, ele tem que ter também uma estética adequada. E, por fim, a outra condição é a firmitas, que é com relação ao componente técnico, né, relacionado a sistemas estruturais, a tecnologia. Então, não é arquitetura se não existir solidez. O edifício ele não pode entrar em colapso e colocar aí, no caso, as pessoas em risco. Então, um processo de projeto bem elaborado, ele tem que ter esses 3 pontos, e além desses 3 pontos, que é com relação à solidez, à utilidade e à beleza, adiciona-se mais um ponto principal, que é com relação ao lugar. Então, essa relação com o lugar é fundamental. Então, nenhum projeto de qualidade, ele pode acontecer de tal forma que ele não leve em consideração ao entorno que ele está inserido. Então, essa leitura do entorno, ele é essencial para que o meu projeto ele seja realizado de uma forma adequada. E no quadro nós temos o seguinte: a arquitetura ela deve considerar ser considerado como uma arte ou como uma ciência. Então, não existe uma única teoria de projetar. Entende-se como a concepção baseada em um raciocínio investigativo e de interpretação, e com isso entende-se que projetar significa resolver aí algum problema. Então, isso exige de um profissional, do arquiteto, um pensamento crítico, exige estudo, descoberta, investigação. Então, aquela ideia de que o arquiteto, ele teve aquela ideia em 5 minutos e foi lá e fez um rabisco, aquilo já virou um projeto elaborado, essa ideia não existe mais. Então, ele exige muito trabalho árduo, muitas horas de estudo e de pesquisa para que realmente ele faça um projeto adequado e que atenda às expectativas tanto do cliente, né, como também do atendimento às condicionantes aí relacionadas à questão das diversas legislações, as questões relacionadas a outras condicionantes aí. Então, um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração é que dentro desses aspectos aí introdutórios, é essa condição de você levar em consideração vários aspectos, e que você fazer um projeto elaborado, você vai ter um resultado aí positivo para tanto como uma segurança aí para o seu contratante, como para a sua segurança também enquanto profissional no atendimento às diversas normas técnicas e também requisitos aí legais. Dando sequência aos conceitos introdutórios em relação aos conceitos colocados aqui para a elaboração de um projeto arquitetônico, a gente tem que levar em consideração, então, que a arquitetura, ela permeia aí tanto na área relacionada à técnica, mas também a artes, e num campo só. E essa teoria do projeto, ela é baseada num exercício de especulação. E essa especulação, ela surge de algumas condicionantes colocadas para nós como sendo um problema. Então, nós temos uma situação, um problema, e que a partir disso nós vamos precisar resolver. Então, vamos ao quadro. Assim, a concepção
projetual, ela é sempre uma situação problemática que tem o objetivo de transformar algo e, no nosso caso, o objeto de transformação aqui é o mundo em que vivemos. E o arquiteto, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é com relação à responsabilidade social. Então, a responsabilidade social do arquiteto se sustenta no conceito do projeto como instrumento de emancipação política e ideológica. Então, o arquiteto, ele tem uma função aí, uma responsabilidade social muito grande, porque ele vai incorporar ali num ambiente urbano uma determinada edificação, no caso de um projeto de um edifício, onde esse projeto, ele tem que ter essa leitura do entorno, né? Então, é inconcebível que essa intervenção que esse arquiteto vai fazer, ele faça sem conhecer o local. Então, veja a responsabilidade que nós temos quando nós estamos implementando e propondo, né, um edifício numa determinada área. Então, essa leitura é importante porque há diversas condicionantes em relação a gabarito, em relação ao sistema viário, em relação aos acessos, né, então, em relação a essa escala humana, né, que se tem. Então, quando você vai mudar totalmente um determinado local, né, que vai atingir uma vizinhança, qual é essa leitura que você faz e o que você vai estar propondo? Então, esse aspecto é importantíssimo. Retornando ao quadro. Vila Nova Artigas, ele via a arquitetura como uma arte, uma finalidade. E por isso, por existir a possibilidade da arquitetura ser usufruída pela maioria da população, deveria participar da melhoria das condições sociais. Então, veja que os arquitetos, eles são catalisadores, né, desses anseios aí da sociedade, e ele vai buscar resolver esses anseios. Então, ele não pode pensar em resolver e fazer um projeto pensando somente no que o seu cliente quer, porque muitas vezes, na maioria das vezes, eles são leigos, né? Então eles querem determinada coisa, mas há necessidade de você projetar o edifício também atendendo os anseios de toda uma sociedade. Indo ao quadro, o projeto não lida com um fato observado, mas como um fato possível. Ele representa uma ação futura no tempo, uma vez que, ao desenhar, estamos imaginando uma situação que não existe e que será importante para mudar a dinâmica urbana naquele determinado lugar, quem sabe. Então, projetar aí, nesse caso, ele vai exigir um conhecimento desse local, então você vai ter que ter esse entendimento, conhecer as diversas também legislações relacionadas que pode estar interferindo, né, em relação a uma área ambiental, em relação a uma área de preservação, de histórico. Então, toda essa questão histórica ela tem que ser levada em consideração. Então, atender essa legislação, atender os anseios e ainda ter essa criatividade e atender, incluindo os 3 pontos aí dentro de um processo, de um projeto, é um grande desafio aí para nós, arquitetos. Indo ao quadro. O projeto, então, não abrange somente o edifício em si. Ele é de extrema importância no gerenciamento da obra, é o que nós já falamos. Um projeto bem elaborado, você vai ter menos trabalho aí na obra. Define-se a partir dele a logística de todos os processos, por exemplo, onde ele estará localizado, o canteiro de obras, por onde serão recebidos e onde serão alocados esses materiais. Então, um projeto bem elaborado, e ele vai dar essas diretrizes, ele vai possibilitar uma organização muito melhor desse canteiro de obras. Então, quanto mais detalhamento, muito melhor. Você vai saber, inclusive, a possibilidade de você reciclar materiais
materiais, reutilizar, em que local da obra você vai poder fazer o armazenamento dos materiais, quais são as vias de acesso. Então, um projeto bem elaborado, ele vai possibilitar essa condição. Então, o projeto arquitetônico, ele é base para todos os outros profissionais que elaborarão projetos complementares. Além de que ele é essencial que os profissionais eles estejam sempre se comunicando. Então, aí a importância do arquiteto aí para estar fazendo essa ligação, compatibilizando os projetos. Então, se houve uma alteração de um projeto, ele tem que ser compatibilizado com os outros. Se o projeto arquitetônico ele é alterado, os outros têm que ser compatibilizados a ele, né? Alinhando aí o cronograma, trocando informações ao longo de todo o desenvolvimento do projeto e também aí na construção da obra. Então, esse projeto ele vai dar subsídios para os projetos complementares, como já falamos, e também para outros serviços, como, por exemplo, instalação de ar-condicionado, instalação de gases, né? Então, são projetos aí importantíssimos, aí, principalmente em determinadas atividades, tanto comerciais como de serviços, como no caso dos hospitais também. E, ao quadro, nós temos o seguinte, então, nós temos que... Qual é a legislação que regulamenta a atribuição dos arquitetos? Então, o artigo 2º da Lei 12.378, que é uma legislação de 31 de dezembro de 2010, ela regulamenta a profissão do arquiteto e urbanista e ele define as atividades e atribuições do profissional, seguidas pela resolução aí número 10, de 16 de janeiro de 2012, onde ele apresenta um rol aí muito amplo para a atividade do arquiteto urbanista. Então, se você pesquisar lá, e é importante que você verifique, uma resolução aí do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, ele define essas atribuições e ali ele apresenta, o arquiteto ele tem uma ampla gama aí de atribuições aí para estar desenvolvendo. Então, é importante que você veja. É claro que você não vai sair fazendo qualquer coisa sem saber que, efetivamente, se você tem a qualificação para isso. Porque é uma coisa poder fazer, mas dentro dessas atribuições, você tem que escolher qual é que você tem mais afinidade, né? E se qualificar para desenvolver bem aquela atividade. Então, consulte a um amplo leque de alternativas, desde estudos técnicos, na área de gestão de projetos, na elaboração de projetos e laudos, né? Então, consulte lá que tem uma ampla gama, então é importante que você se aproprie dessa informação para que você possa atuar aí profissionalmente mais para frente de uma forma mais eficiente e sempre mais qualificado. Bom, a relação da arquitetura e essa relação com a cidade, e a gente está falando aí de um projeto aí, urbano, é muito importante que a gente tenha essa compreensão. Então, para cada edifício que vai ser instalado em determinado local, haverá uma leitura desse entorno. Então, é importante que o profissional ele faça as visitas, ele verifique nesse entorno o que é que tem. Lá pode haver tanto potencialidades, como podem haver determinadas situações onde você precisa, que são situações negativas também, que é com relação ao sistema viário, ponto de ônibus, vegetação existente, edificações, vizinhança, altura do gabarito da vizinhança do entorno, entroncamentos, vias de acesso, largura das calçadas. Então, é importante essa compreensão desse entorno para que essas características aí sejam avaliadas antes de você iniciar o seu projeto. Vamos ao quadro. Os espaços, eles são denominados aí pelo físico, as dimensões e aspectos técnicos. Já os lugares, eles têm uma conotação aí mais simbólica, que depende da apropriação das pessoas com conceito empírico por trás aí do nome.
nos lugares acontecem atividades diferentes e eventos culturais aí da população. Então, é essencial que você conheça o local, principalmente porque o local não é só feito de dimensões, né? Então, não é, a informação que você tem que ter não é só do tamanho de um lote, mas é para saber como é que funciona todo o entorno, saber qual é a sensação, né? Quem é que mora nessa vizinhança, como é que é a dinâmica desse local. Isso é essencial para que o seu projeto ele seja adequado e ele não venha agredir, né, para que ele não interfira de tal forma naquela rotina, para que ele seja inserido de uma forma aí mais harmônica. Vamos ao quadro. A cidade, além de ser o lugar que abriga as construções e a arquitetura, é o reflexo de uma cultura da sociedade, abrigando pessoas e seus modos de vida diferentes. É onde ocorrem eventos, onde a vida acontece, seja ela uma cidade grande ou uma pequena aglomeração urbana. Então, não importa o tamanho da cidade. O seu edifício, o seu projeto, ele vai ser edificado num terreno e ele vai ter uma relação com aquele entorno, dentro daquela cidade, que é só dele. Então, é importante que esse projeto, e essa a nossa função como arquiteto, é de promover essas sensações, né? E essa sensação, a gente já viu, cada pessoa que adentrar numa edificação, ela vai ter uma sensação diferente. E é essa sensação que a gente vai tentar buscar, criar, né, proporcionar nas pessoas, que nos dá o nosso papel, né, da importância da nossa atuação profissional, criar essas emoções, essas sensações. Então, quando a gente vai tratar de uma cidade, aí, uma leitura aí já ampliada, né, de toda a nossa atuação. Então, a gente pode trabalhar tanto num edifício como num projeto urbano de uma cidade. Vamos ao quadro. A cidade é o clímax e a síntese dos assentamentos urbanos. Ela é um ponto de encontro, de interação e pode ser entendida como uma identidade coletiva de pessoas que nela vivem, estabelecida aí por meio de suas tradições, práticas sociais aí e modos de vida diferentes. Então, as cidades, elas funcionam de formas diferentes, elas são diferentes e ali acontecem situações diferenciadas. Então, precisamos conhecer, né, essa cidade, saber seus hábitos, seus costumes da cidade, do bairro e da vizinhança, aí mais próximo, onde você vai estar propondo aí essa edificação, onde você vai implantar o seu projeto. Então, a cidade, ela é composta por um conjunto de estruturas diferentes, sendo elas o sistema viário, edificações, tecidos urbanos diferentes, usos diferentes e divididas aí, tanto em bairros, distritos e vilas. Cada edificação que é erguida em uma cidade, ela busca atender a uma necessidade das pessoas naquele lugar. Então, o estudo do entorno ele é importante para estabelecer relações entre o projeto e o lugar, né, que ele vai ser implantado. Então, e lembrando, então, que essa implantação, ela vai ser única e peculiar. Então, cada uma vai ter a sua solução única. Então, vamos ver dois exemplos aqui que eu trouxe para você. O Museu de Arte de São Paulo, ele foi projetado pela arquiteta Lina Bobardi, e sua forma com a estrutura, e ela apresenta uma estrutura ousada, que ela foi decorrente de uma exigência da Prefeitura de São Paulo para preservar a vista para o centro da cidade e a Serra da Cantareira. Então, ele foi projetado de uma forma que houvesse essa área aqui onde você tem a visibilidade, né? Então, essa permeabilidade aí
permitindo a visibilidade de um lado para o outro. Então, essa premissa de manter a vista deu origem ao que compõe aí o MASP, e não existe essa solução em nenhum outro lugar, com essa relação do edifício, possibilitando essa visão para as avenidas, aí, para um lado para a avenida e para um outro lado para a serra. Então, possibilitando isso. Então, essa solução aí, ela é a única e peculiar desse lugar. Já aqui a gente tem, o mesmo acontece com o projeto do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que ele foi projetado aí pelo arquiteto Oscar Niemeyer, onde a gente tem uma forma circular com um ponto aí de apoio central, que ele foi derivado da opção dele aí de preservar a vista da Baía de Guanabara, soltando o edifício de cima do morro e dando uma certa aí continuidade à paisagem. Então, qual a relação desses dois edifícios, né? Então, houve essa leitura desse entorno aí que foi através dessa leitura que baseou, que deu a base para o partido arquitetônico aí desses dois exemplos, desses dois projetos. Aqui nós temos uma situação, um problema, onde a gente vai estar colocando uma discussão sobre um aspecto relacionado à atribuição profissional e um outro aspecto aí, são situações diferenciadas, sobre a relação da edificação com o entorno urbano, que nós discutimos bastante aqui essas duas questões e que a gente vai estar colocando essa situação para discussão. Vamos ao quadro. Você está responsável pelo escritório de arquitetura e nessa semana você recebe uma ligação de um cliente em potencial que solicita você um projeto de parcelamento do solo, mediante mediante loteamento, questionando se, de fato, é uma atribuição do arquiteto e urbanista fazê-lo e agora onde que se pode procurar essa informação. Bom, como eu falei para você, existe uma resolução aí do CAL, que é a resolução 51, que ele traz atribuição do que o arquiteto pode estar realizando. Então, acompanhe comigo. Segundo a resolução 51 do CAL, os projetos de parcelamento do solo, mediante loteamento, são atribuições privativas aí do arquiteto e urbanista. Então, ele é o profissional mesmo adequado a estar realizando esse projeto. Então, ao responder para o cliente, você deve citar a norma do CAL e informá-lo que é de fato uma atribuição do arquiteto e urbanista fazê-lo e que irá verificar se o escritório em que você trabalha, então, faz esse tipo de serviço. Então, sempre que você for realizar determinado serviço, é importante que você verifique e consulte sempre essa resolução para ver se você está uma das suas atribuições, porque essa resolução ela vai estar dando tanto as atribuições como também as limitações da atuação profissional do arquiteto urbanista. Um outro exercício é o seguinte: você foi convidado para dar uma palestra aos alunos de arquitetura e urbanismo de uma universidade em sua cidade para explicar quais são os pontos fundamentais para se pensar no edifício e na sua relação com o seu entorno. O que explicar na palestra para que isso fique claro aos alunos da universidade? Bom, então aqui nós temos a seguinte situação. O que você deve trazer para esses alunos sobre a utilização desse espaço e seu entorno, né, que a gente já discutiu bastante? Toda edificação que será construída, seja ela de maior ou menor porte, para todo e qualquer edifício, deverá ter um projeto para seu entorno imediato. Sempre temos que levar em consideração as condicionantes associadas às relações do edifício do lote e com a cidade. As questões como
mobilidade, acessibilidade, edificações do entorno, localização, topografia, relações sociais e urbanas devem ser considerados no momento em que o projeto é desenvolvido. É preciso pensar no contexto e no espaço urbano que envolve a edificação, pois ela poderá influenciar positiva ou negativamente a relação dos moradores e visitantes aí dentro dessa cidade. Cada projeto tem diversas soluções e possibilidades, então sempre você tem mais do que uma solução para um determinado projeto. Isso, e possibilidades construtivas também, além de diversos estudos das relações urbanas que ele poderá impor aí à medida que ele é implantado. Então, para descobrir qual será o melhor projeto a ser construído, o arquiteto ele deve realizar visitas técnicas, elaborar estudos que possibilitem análise aí das diferentes situações, das relações do contexto urbano com a implantação da edificação aí da cidade. Então, é importante que haja a compreensão desse entorno imediato. Então, é necessário que o arquiteto faça visitas, ele tem que ir lá pessoalmente, mesmo que ele veja imagens da internet do terreno antecipadamente, mas sempre, muitas vezes, essas imagens muitas vezes não estão atualizadas, então a visita em loco aí, ela é essencial para que ele realmente ele faça e proponha um projeto adequado e compatível aí, levando em consideração as características aí do entorno do lote. Dessa forma, então, nós finalizamos essa discussão sobre a relação da arquitetura e da cidade e fazendo essa relação, aí, essa discussão sobre o projeto e o entorno. Nesse momento de interação, eu coloco para você a seguinte reflexão. A relação com o lugar ela é fundamental para a arquitetura. Nenhum projeto de qualidade pode ser indiferente ao seu entorno. Projetar é estabelecer relações entre partes de um todo. Isso vale tanto para as relações internas a um projeto, quanto para as que cada edifício estabelece com seu entorno, do qual é uma parte. Então, colocando aí a importância dessa relação que tem o lugar, né? Então, essa relação ela é fundamental aí para os processos de projeto, uma questão aí super importante. Eu queria, nesse momento, aproveitar para passar um recado para você, que é com relação à importância de você realizar os questionários aí da avaliação institucional. O prazo vai até o dia 7, então ele está faltando aí pouquíssimo tempo. Então é importante que você participe para que a gente tenha uma visão aí global de todos os alunos e que a gente possa estar sempre melhorando aí, atendendo às suas necessidades também. Então, entre no Colaborar, participe dessa avaliação que ela é de grande importância para a instituição. Vou dar um momentinho, então, para que você encaminhe alguma dúvida em cima daquela reflexão que eu deixei para você e daqui a pouquinho eu retorno para comentar.
Bom, essa relação do entorno ela é essencial para que o edifício ele seja implantado levando em consideração as diversas condicionantes do local em relação à mobilidade, em relação à acessibilidade, em relação às vias de acesso, né? Então, se você tem aberturas aí de edificações aí vizinhas, o distanciamento, né? O afastamento das edificações vizinhas, se você vai ter qual é esse afastamento e qual isso vai interferir, né, na sua opção de determinado afastamento aí, né? Então, fora a questão das condicionantes legais em relação à altura, gabarito, à taxa de ocupação, né, aos recursos também. Então, são várias questões que você precisa levar em consideração. Então, essa leitura é importante para que você tenha essa sensibilidade muito maior no seu ato de projetar, que ela é essencial. Bom, nós já falamos aqui da importância do homem como unidade de medidas, e aqui a gente vai estar fazendo essa discussão. Então, no ato de projetar, é importante que a gente pense para quem esse projeto está se direcionando. Então, você tem que pensar no seu usuário, né? Então, projetar levando em consideração a escala humana, ela é muito importante. Então, você precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto que vai te proporcionar a conhecer essas premissas básicas para que você possa projetar de uma forma adequada. Vamos ao quadro. O olhar do pedestre e as proporções do homem ao pensar em um projeto arquitetônico e urbano, como arquitetos e urbanistas, é preciso ter uma visão aí de cidades construídas para as pessoas e as dimensões funcionais adaptadas a nós, usuários. Moradores que vivenciamos aí a cidade de todos os dias. Muitas vezes existe uma grande preocupação. Há cidades que elas são projetadas pensando somente, por exemplo, nos veículos, né? Então, são vias muito rápidas, né? Então, muitos viadutos, numa escala, de uma proporção, então, são viadutos enormes, pontes gigantescas. Então, muitas vezes se esquece do pedestre, né? Então, essa proporção humana, como fica? Então, essas cidades onde ela esquece, ela deixa de pensar nessa proporção humana, ela vai se distanciando cada vez mais. Então, essa questão dessa proporção, ela tem que se tomar um cuidado muito grande, né? Então, nos nossos projetos aí de urbanismo, né, levar em consideração essa proporção, ela é essencial. Então, pensar na cidade, a cidade ela tem que ser para todos. Então, para as pessoas que estão caminhando, para as pessoas que têm dificuldade de deambulação, para os ciclistas, para os veículos também, para o transporte público. Então, temos várias questões para prestar atenção. Então, o nosso olhar tem que ser nesse olhar, mas sempre pensando na escala humana, que é para quem estamos projetando. Então, tudo o que o homem projeta e pensa é direcionado aí para o seu uso pessoal, a fim de facilitar aí algumas atividades do seu dia a dia. Então, é uma questão importante. Então, por exemplo, se a gente for pensar numa cadeira, ela foi projetada por quê? Da necessidade que o homem teve de se sentar. Mas quando ela foi projetada, não se pensa somente no ato de sentar simplesmente. Pensa-se no seu conforto, então leva-se em consideração o design daquela cadeira, né? Pensando nas questões de ergonomia, nas cores utilizadas, nos materiais empregados, na textura, né? Na sensação que se tem no ato de se sentar. Então, tudo que se faz voltado à arquitetura é para quem? É para o homem. Então, a importância de tê-lo como unidade de medida. Então, historicamente, tem-se o homem como unidade de medida principal.
Afinal, tudo que é criado é direcionado para nós usarmos. Durante muito tempo, quando era preciso ter uma noção de tamanho de alguma área, muitas vezes se utilizava a medida em braçadas ou em pés. O metro, ele foi inventado em um sistema decimal para se relacionar com os 10 dedos aí das mãos. O ser humano, ele tenta, então, entender o espaço ao seu redor, seguindo medidas que ele conhece, né? Então, essa unidade de medida, ele tenta fazer essa relação para que ele consiga compreender aquele espaço. Além das dimensões aí do homem, é preciso levar em consideração que ele é um ser afetivo, que cria relações com o espaço em que ele está inserido. Ao projetar um espaço, é essencial considerar a emoção que essa pessoa cria ao ocupá-lo. Não se trata somente de dimensões, mas também da apropriação do homem pelo lugar. Então, essa questão de você ter do homem se apropriar desse espaço, então, quando você trata dessa escala humana, então você acaba proporcionando esses ambientes aí muito mais adequados, onde o homem consegue fazer essa referência e essa relação, né? Então, é diferente quando ele chega num prédio, por exemplo, aqueles grandes prédios comerciais, onde ele tem um pé direito altíssimo, então é uma outra relação, né? Então, essa avaliação é importante que a gente faça. Então, no quadro, o intuito de todas as teorias de proporção que foram formuladas aí ao longo do tempo foi de criar uma certa ordem e harmonia entre os elementos de uma composição visual, além da preocupação, é claro, em definir um fundamento estético aí e lógico. Então, o ser humano, ele deve ser o ponto de partida aí universal para a elaboração dos projetos. Então, nós finalizamos aqui a parte 1 do tema, o homem como unidade de medida. Ao longo do tempo, o homem ele foi utilizando o seu próprio corpo utilizando aí como medida aí para que ele pudesse fazer essa relação e essa compreensão do espaço. Então, essa teoria e essa questão da proporção, elas foram formuladas aí ao longo do tempo, levando em consideração aí o corpo humano. Então, vamos entender um pouco melhor sobre os sistemas de proporcionalidade que foram criados aí ao longo do tempo. Então, nós temos a seção áurea, as ordens clássicas, as teorias renascentistas, o modulor, o Ken, a antropometria, e nós iremos agora pincelar algumas delas a seguir. Xing aí, no seu livro, ele apresenta várias delas, e é interessante você aprofundar o conhecimento na leitura desse autor. Bom, uma delas, com relação a essa medida, que seria uma delas a seção áurea, Euclides criou a seção áurea em uma tentativa de estudar o que seria a proporção perfeita. Para ele, era preciso pelo menos 3 retas para determinar uma proporção, sendo a terceira reta igual à soma das 2 primeiras. Então, a primeira a gente teria a medida do umbigo até a sola do pé, do umbigo até o alto da cabeça e a altura total aí entre elas. Já Vitrúvio relacionou o corpo humano à proporção como o comprimento do pé, que é 1/6 da altura do corpo, o antebraço 1/4 e a altura do peito também de 1/4. Então ele teve uma tentativa aí de estudar o que seria a proporção aí, também levando em consideração o corpo humano. No século XX, Le Corbusier faz o modulor, que seguindo os princípios modernistas aí da funcionalidade. Esse sistema, o modulor, ele refere-se ao homem que exerce várias funções em um determinado espaço, que deve ser desenhado aí
adequadamente para atender todas as demandas, promovendo o adequado desempenho das atividades exercidas. Para isso, ele precisa ter um sistema de proporções no qual o homem do século XX fosse a base do pensamento, aí criando esse sistema, né? Então, aí a gente tem as proporções aí colocadas nesse sistema, nessa figura aqui ao lado. Então, entender a proporção é de extrema importância e fundamental para nós arquitetos aí, urbanistas, caso o desenho ele tenha as dimensões e não tenha as dimensões, não tenha a cota, é importante que a gente tenha essa proporção, essa relação com o tamanho. Então, tanto nos projetos aí de um edifício como um projeto aí da cidade, essa questão dessa relação, dessa proporção, ela é importantíssima. Então, no quadro, a gente tem que... É importante que, para o arquiteto, os conhecimentos básicos para que, ao projetar, seja o projeto de uma cidade ou de uma residência, os conceitos de proporção estejam intrínsecos aí ao seu olhar. E é significativo manter o pensamento da escala para o ser humano, afinal, somos nós que usufruímos do espaço, o utilizamos aí e o vivenciamos. Então, veja a importância de se ter essa relação, né, dentro dessa proporção, de você saber os sistemas, aí, como é que eles foram desenvolvidos, então, para que você possa projetar, levando em consideração o homem como unidade de medida, é importante que você conheça esses sistemas aí que nós apresentamos nessa segunda parte levando em consideração o homem como unidade de medida. Nessa parte 3, a gente precisa entender a relação do homem da relação do homem com a arquitetura, né? Levando em consideração o ato aí de projetar, quando a gente pensa aí numa ocupação de um espaço que você está projetando, quer seja de uma residência, de um escritório ou de uma clínica, um hospital, por exemplo. Então, você tem que ter noção da funcionalidade, levando em consideração essa unidade de medida. Então, nós temos, quando nós sentamos, uma necessidade de um espaço para o ato de sentar e uma determinada área, um determinado distanciamento para que você possa se levantar dessa cadeira, não é? Então, você tem que pensar no ato de projetar, no mobiliário que você vai ter nesse determinado ambiente e nos distanciamentos, né, nos afastamentos que você precisa ter. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de um hospital ou de uma clínica, onde você tem um mobiliário, né? Então, se você tiver um local, por exemplo, de uma internação de um paciente, você tem que saber quanto é que mede uma cama, né, de um hospital, onde você vai ter uma pessoa ali adulta e você vai ter em volta dessa cama, desse leito, um distanciamento, né, uma circulação, porque ele precisa ser atendido e o enfermeiro, quando ele chega, ele precisa ter um fluxo liberado dos dois lados da cama. Então, você tem que ter um distanciamento dos dois lados. Num dos lados da cama, né, um mobiliário aí para um acompanhante, por exemplo, então você tem que saber essas medidas. Então, veja a importância que tem esse conhecimento para que você possa, então, projetar de uma forma adequada. Então, você ter esse conhecimento dessa unidade de medida é essencial para o ato projetar, para que você projete adequadamente. Vamos ao quadro. Para projetar, no caso aqui, uma residência, por exemplo, é preciso conhecer o espaço que o homem precisa para circular entre um cômodo e o outro.
Para projetar um quarto, por sua vez, é preciso saber a dimensão de uma cama, de um armário adequado e de todos os móveis e objetos que serão inseridos lá dentro. Uma boa referência de livro é o livro do Neuffer, que ele mostra desenhos mobiliários e apresenta tanto desenhos mobiliários de espaços residenciais, comerciais e vários outros usos, e é uma bibliografia importante e interessante para a compreensão aí dos ambientes, para propor, é claro, ambientes aí mais adequados. Então, para saber qual é a altura ideal da bancada de uma cozinha, por exemplo, é preciso saber quem vai utilizá-la. Aqui a gente começa a particularizar, né? Fazer um espaço aí mais direcionado. É preciso que o homem ele consiga exercer aí as funções dos espaços projetados confortavelmente, de modo eficiente e sem ter espaços aí desperdiçados. Então é importante a gente entender qual é a necessidade dos ambientes, para quem estamos projetando, então, para que isso nos oriente, tanto no dimensionamento, como também na escolha dos materiais, né? Então, é uma bancada, mas é uma bancada de cozinha, você vai ter determinada altura, devido aos eletrodomésticos e também para a atividade de você poder cozinhar, de você poder lavar uma louça. Uma bancada já numa farmácia, onde você tem uma sala de serviços farmacêuticos, onde você vai fazer o preparo de medicamentos, né, pode ter uma outra altura. Então, assim, é importante que você identifique, saiba qual é a atividade e qual é, dentro dessa atividade, o que é que se desenvolve ali para você ter como finalidade do seu produto. Então, assim, conhecer a finalidade e as atividades é essencial para que você indique quais são os dimensionamentos adequados e também os materiais de revestimentos, que é essencial. Então, vamos ao quadro. Propor finalidade, então, é preciso modificar os sistemas aí de trabalho para que você faça esse atendimento. É preciso entender os propósitos para que você possa adequar a atividade às características, às habilidades e às limitações aí das pessoas. É importante estabelecer aí critérios para que você tenha e garanta as condições de eficiência, de conforto e de segurança. Então, é essencial que antes de você iniciar todo o processo de elaboração desse projeto, você conheça qual é o seu problema, né? Para qual é a sua finalidade, para que você consiga atingir os 3 pontos, que é com relação à solidez, com relação à utilidade, à funcionalidade do ambiente e a questão estética também, dentro desses 3 pontos. E fazendo a leitura do entorno do qual você vai implantar aquele projeto, que você realmente vai poder proporcionar e realizar um projeto que seja eficiente, que ele seja adequado tanto às necessidades do seu cliente, quanto às condicionantes aí, legais de legislação, de análise de viabilidade, de custo, mas levando em consideração os 3 pontos e a questão da leitura desse entorno, que vai te proporcionar um projeto, aí, um resultado com muito mais qualidade. Então, é importante que a gente faça, tenha esse momento de estudo, de pesquisa. Então, o papel do arquiteto e o resultado que é o seu produto, o seu projeto, ele necessita de uma pesquisa muito grande, de uma dedicação muito grande, de um trabalho muito grande do profissional, que ele necessário, que ele faz essa relação aí com os diversos profissionais, outros profissionais. Então, vamos ao quadro. Além das dimensões do homem, é preciso levar em consideração que ele é um ser afetivo, que cria relações com o espaço,
em que está inserido ao projetar o espaço. É essencial considerar aí a emoção que essa pessoa cria ao ocupá-lo. Não se trata somente aí de dimensões, mas também da apropriação aí do homem pelo lugar. Então, essas questões aqui que nós colocamos, então o arquiteto ele cria emoções, então é esse o diferencial, né, do profissional, que a arquitetura é uma arte, ela também faz parte disso, ela não é só técnica, né, mas ela também é uma arte e dentro disso nós criamos emoções. Então, e é esse o nosso grande diferencial, né? Então, para isso, nós precisamos trabalhar muito, você vai precisar pesquisar bastante. Então, veja que é um trabalho árduo, né? É um trabalho, assim, de uma complexidade, mas de uma beleza tão grande. Por isso que o rol de atribuições aí para a nossa atuação, ele é tão repleto aí de várias opções, né, do que nós podemos fazer. Podemos fazer muita coisa, mas precisamos nos qualificar para que a gente realmente faça e produza, que a gente tenha um produto aí com qualidade, que a gente ofereça um produto com qualidade para que a gente satisfaça o nosso cliente, mas que também a gente tenha, para que a gente possa contribuir para as cidades ser cada vez melhores, serem mais sustentáveis e mais harmônicas. Então, nós fechamos aqui a discussão discussão sobre a relação do homem aí como unidade de medida. E dentro dessa discussão da questão da proporção, que a gente já falou muito aqui, né, utilizando o homem como unidade de medida, como é que pode ser feita essa representação, né, mostrando isso, dentro dessa atuação do profissional, né, como é que a gente pode estar trabalhando essa questão dessa representação. Sua tarefa é acompanhar o processo de projeto inicialmente. Você deve visitar uma obra para realizar um relatório do que ainda está pendente. Então, você vai, nessa situação, sua tarefa é acompanhar o processo de projeto e você vai, então, visitar uma obra para realizar um relatório do que ainda está pendente, do que ainda não foi realizado. Esse relatório deve conter tanto a descrição das atividades quanto croquis do espaço, para que possa ser visualizado se está tudo de acordo com o que foi planejado. Como pode ser realizado, então, o croquis para que seja representado de maneira mais aproximada possível o espaço que está sendo reformado? Existe alguma ferramenta que o auxilie nesse processo? Então, para que você possa estar realizando esse croquis, então é importante que você leve em consideração, é claro, as condicionantes desse entorno. Então, você tem que desenhar tudo, levando em consideração a proporção, utilizando o homem como unidade de medida. É importante que você compreenda, né, então, onde está realizando isso, essa relação, né, de proporção, né, das unidades, dessa unidade do homem como referência dentro do ambiente que você está querendo proporcionar. Então, vamos ao quadro. Então, primeiro seria realizar um desenho com proporções, ou seja, representar aí o espaço com base na referência de uma medida e, com isso, desenhar todo o resto de forma proporcional. Então, é importante que, em determinado espaço onde você está fazendo um croquis, é importante, por exemplo, se você tem um mobiliário, você faça isso de uma forma proporcional, né? Proporcional a essa sua unidade de medida. Muitas vezes, se é um croquis em perspectiva, o que está mais próximo num tamanho maior, o que está mais afastado num tamanho menor, e quanto mais distância ainda
ainda menor. E você vai ter como fazer, elaborar esses croquis em outras disciplinas aqui do próprio curso. Mas é importante que você tenha essa proporcionalidade dentro do seu projeto, né? Dentro desse seu croquis que você vai estar elaborando. Então, é importante que você tenha essa proporcionalidade em todo ele para que você possa ter isso realizado de uma forma adequada. E depois, é importante que você realize um desenho utilizando aí o escalímetro, né, que é um instrumento aí importante para você fazer a relação aí com a proporção e desenhar o resto de uma forma aí proporcional. Então, considerando o mobiliário, as áreas de circulação, os acessos, né? Então, sempre com a proporcionalidade, né? Então, é importante que o seu desenho, esse seu croquis, ele tenha essa proporção em todo o processo. Nesse momento de interação, eu vou abrir um espaço agora para que você possa mandar as suas dúvidas de alguma questão que você queira esclarecer, alguma contribuição aí da aula de hoje, e daqui a pouco eu retorno para comentar.
Bom, nós não tivemos perguntas até o momento da aula de hoje, então eu queria aproveitar para te passar um recado, que é com relação a responder os questionários de avaliação institucional, que vai até o dia 7 de novembro, então é importante que você se antecipe, já aproveite a data de hoje, entre, acesse pelo AVA e dê a sua opinião com relação a essa avaliação, que é muito importante aí para a instituição poder avaliar e estar sempre melhorando, oferecendo sempre o melhor para você. Bom, vou aproveitar para recapitular alguns aspectos importantes que nós vimos na aula de hoje. Então, a discussão e o tema da aula foi introdução conceitual do projeto de arquitetura e urbanismo. Nós tratamos de conceitos aí introdutórios aí importantes, né, levando em consideração as premissas aí relacionadas à arquitetura. Colocamos aí aspectos levando em consideração que a questão da responsabilidade aí do profissional, do arquiteto em relação à sua atuação. Falamos também da importância da relação e do arquiteto fazer essa relação da arquitetura e a cidade, né, levando em consideração a necessidade dessa leitura do entorno. Então, não basta você atender às necessidades do seu cliente, mas há a necessidade de levar em consideração outros condicionantes e também a questão do entorno, né, e a questão da cidade como um todo. Fizemos a discussão também no segundo momento do homem como unidade de medida, colocando a importância de se utilizar esse sistema, porque os projetos eles são feitos direcionados aí ao homem, que são usuários. Então, como você está trabalhando com isso, você proporcionar ambientes mais adequados, levando em consideração o homem como unidade de medida. Conhecemos a respeito dos conceitos introdutórios do projeto de arquitetura e urbanismo, quanto à importância do projeto, da sua relação com o entorno e do profissional aí, arquiteto, além de compreender os conceitos básicos da proporção, escala e ergonomia, definindo o homem aí como nossa unidade de medida. Então, nós vimos esses assuntos aí importantes na aula de hoje, né? Então, você teve esse primeiro contato nesses conceitos aí introdutórios em relação à arquitetura e urbanismo, né, levando em consideração, ressaltando aí os pontos aí principais. E nós vamos ver na próxima aula, vamos ao quadro, vou mostrar para você, nós conheceremos aí a respeito dos fundamentos do projeto arquitetônico e urbanístico, considerando os fatores de custo, durabilidade, manutenção, entre outros aspectos, bem como os regulamentos legais, as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de acessibilidade dos usuários. Então, aí assuntos aí importantes que nós vamos estar tratando na próxima aula. Então, veja, nós tratamos aí de diversos aí conceitos introdutórios com você, para que você, passando para você quais são as premissas básicas para o projeto de arquitetura e de urbanismo, enfatizamos a importância do papel do arquiteto e urbanista, que ele é um fomentador e ele tem uma relação aí muito grande. Ele faz parte de uma equipe multidisciplinar, então o projeto arquitetônico ele é a base tanto para os projetos complementares, como também para quem vai estar executando a obra. Então, a gente viu a importância de ter essa relação, dessa leitura do entorno, dessa compreensão dessa cidade, quando a gente vai estar propondo o nosso projeto.
né, de uma determinada edificação. Então, vimos vários aspectos importantíssimos aí e que a gente precisa se apropriar desse conhecimento e também das normativas aí do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para que a gente possa realmente conhecer as nossas atribuições e as nossas limitações dentro da profissão aí da arquitetura e do urbanismo. Eu espero que você tenha gostado da aula. Eu encerro aqui a nossa aula de número 1 e até o nosso próximo encontro.